Bem, gente, vamos lá. Aula 8 aqui do nosso segundo ano do ensino médio. Vamos então entrar na nova matéria de sistemas lineares, tá? E continua lá no módulo 2, agora vai ser um capítulo novo, capítulo 4, página 32, tá? Isso aqui, ó, vai ser um vídeo da parte 1, semana que vem vai ser um vídeo da parte 2. Nessa parte, a gente vai ver como que vai funcionar o sistema linear, né? Quais são as possíveis soluções. Na próxima parte, a gente vai aprender todos os métodos, né? Todos não, né? Uma grande parte dos métodos de resolução do sistema linear. Uma outra coisa, sistema linear a gente também consegue escrever em forma de matriz, tá? Então nós conseguimos escrever um sistema linear em uma forma matricial. Por isso que a gente aprendeu tudo aquele monte de coisa em relação à matriz, ela vai continuar com a gente aqui ainda, tá? A matriz não acabou, ela vai continuar aqui na parte de sistema linear. Bom? Então vamos lá, quem quiser acompanhar aqui. Sistema linear, então. O que é um sistema linear? Basicamente, é um conjunto formado por uma quantidade qualquer de equações lineares que possuem um número qualquer de incógnitas. Ah, mas como assim? O que é uma equação linear? O que é essas incógnitas? Bem, vamos aprender então o que é isso. A equação linear ela vai ser escrita da seguinte maneira. A1, x1, a2, x2. Mas o que é isso aqui? Não dá para entender ainda. Bem, isso aqui é uma forma generalizada, né? Uma forma de se escrever uma equação linear. O que são cada uma desses símbolos aqui? O que eles representam? Bem, tá aqui, olha só. As letras aqui, o A1, A2, A3 e a N, né? Todas essas letras que vão estar aqui na frente desse meu x, eles vão ser chamados de coeficientes. Coeficiente. O que é um coeficiente? Coeficiente, eles vão ser simplesmente números que vão estar acompanhando as suas incógnitas. O que é uma incógnita? São as letras. X, Y, Z, W. Tá? São os valores desconhecidos. Então, isso aqui vai ser formado, vou dar um exemplo. Por exemplo, 2x mais 3y mais 1w mais 5z, certo? Então isso aqui vai ser formado simplesmente por números e letras. O B. O que é o B? O que ele está do outro lado da igualdade? Bem, ele vai ser o nosso termo independente. E tem uma situação em que quando ele for zero, aí ele vai ser chamado de equação homogênea. Ela não vai ser mais uma equação linear, vai ser uma equação homogênea. Ok? Só para vocês saberem que tem essa diferença. Como que se resolve, então, uma equação linear? Então, ela será resolvida por um determinado conjunto. Esse conjunto que vai ser a solução. Quem que são esses conjuntos, né? O conjunto ele vai ser todos os valores das suas incógnitas. É ele que vai conter os valores das incógnitas. E esse valor tem que bater, quando a gente fizer a conta, né? Exatamente com o resultado. Então aqui no exemplo, de um conjunto de solução, 0, 1 e 2, é a equação linear aqui. Isso tem que verificar se isso é verdade. Como a gente vai verificar? O conjunto, como é que está escrito aqui? Sempre está na ordem que aparece a minha equação. Então o primeiro elemento aqui, o 0, vai ser representado x. O 1 é o y, o 2 vai ser o z. Sempre o conjunto vai estar na mesma ordem que vai aparecer a equação, certo? Então eu vou lá e substituo os valores. O x vai valer 0, o y1 e o z2. Resolve isso daqui. Isso aqui tem que dar o valor do meu 11, né? O valor do meu bzinho, que é o coeficiente não. É o valor independente, certo? E dá esse resultado. Fazendo a continha aqui, nós verificamos então que isso dá esse resultado. Então esse conjunto, sim, é o nosso conjunto de solução. Tá? Assim que se resolve uma equação linear, assim que se consegue, né, verificar se o conjunto é solução da minha equação linear, tudo bem? Mas como que vai fazer então para achar esse conjunto? Como a gente descobre quais são os números que vão nesse conjunto para eu assim substituir aqui nos meus valores das incógnitas? Bem, é isso que tem o nosso sistema linear. Para representar então um sistema de equações, né, o nosso sistema linear, a gente vai colocar
suas equações uma embaixo da outra. Sempre à esquerda a gente vai colocar o símbolo de chave, tudo bem? É importante você colocar essas equações uma embaixo da outra com as incógnitas diferentes uma embaixo da outra. Não faz uma bagunça ali, coloca x, y, z, e daí de baixo você coloca y, z e x, né? Coloca sempre x na primeira coluna, depois o y, depois o z, e assim por diante. Sempre vai colocando as incógnitas nas mesmas posições, porque senão é uma bagunça e você não vai conseguir resolver mais. Você consegue resolver, mas vai ser mais complicado. Okay? Então, sempre tenta manter uma ordem quando você for montar o seu sistema. Bem, aqui ainda de forma geral, né, dá para notar que aqui eu tenho o AM e o XM, ó, M2, M2, M3, M3, para representar que são outras equações, né? Então, primeira equação, segunda equação, terceira equação. E aqui, ó, é o outro valores, né? A N, XN. O que acontece aqui? Como eu disse, esses X e esses A's vão ser letras e números diferentes, tá bom? Olha só, M e N. Onde a gente já viu isso? A gente viu isso em matriz. Isso aqui a gente consegue transformar em uma matriz. A gente vai ver só na próxima aula, tá bom? Em outras palavras, né, agora vou colocar em forma de número e letra, a gente vai ver nos nossos sistemas. O x sempre vai assumir o mesmo valor nas duas equações. Então, o valor desse x vai ser exatamente o mesmo valor desse x. O y vai ser exatamente o mesmo valor desse y. Quando a gente for resolver nosso sistema e montar ele, como eu disse, ó, sempre coloque ele as letras embaixo das mesmas letras. Bem? O valor que a gente obter aqui no valor do x e do y vão ser também os mesmos números para as duas equações. Um exemplo, tá? Não que isso seja o valor correto. Vamos falar que aqui o x seja 1. Então, esse x aqui também vai ser 1. Vamos dizer então que o y vai ser 5. Então, esse y aqui e esse y aqui também vai valer 5, certo? Para resolver o sistema, né, quando a gente for resolver um sistema, a gente primeiro tem que entender quais são as possíveis soluções que a gente pode ter. É que vai ter três situações. A primeira situação a gente é achar o resultado, né? Achar um valor exato, um valor que a gente consegue determinar. Então, isso vai ser chamado de um sistema possível e determinado. Agora, vai ter situações em que quando a gente for resolver o sistema, você vai ver que não é possível achar um resultado somente para o meu sistema, e sim infinitos resultados. Ou seja, o seu sistema vai ter muitos e muitos valores, muitas e muitas soluções. A gente não consegue determinar a solução. Então a gente fala que é um sistema possível e indeterminado. Ele vai ter infinitas soluções. E aí a gente tem o nosso terceiro caso, em que ele vai ser impossível, quando o nosso sistema não vai ser possível achar um resultado. De maneira nenhuma a gente consegue descobrir um resultado para ele. Tá bom? Vamos analisar então, um de cada vez aqui separadamente, olha só. Aqui então, eu dei um exemplo, x mais y igual a 5, x menos y igual a 1. O único resultado possível esse sistema ser verdadeiro, para ele ser a solução, é ele ter o valor 2 a x e 3 a y. Se você tentar imaginar ou tentar resolver isso daqui, você nunca vai conseguir achar outro resultado que não seja 2, 3. 2 para x e 3 para y. Tudo bem? Isso aqui a gente chama de um sistema possível e determinado, que é um SPD. Sigla para nomear esse tipo de sistema. Tudo bem? Aí a gente tem um sistema possível e indeterminado. Tá? O que acontece aqui? A gente tem esse tipo de situação, olha só. Quando acontece de você ter equações que elas vão ser... Olha só que uma coisa estranha que está acontecendo aqui. Ó. Elas são o quê? Elas são múltiplas. Então quando a gente tem um sistema de equação e você conseguiu ver que uma equação é múltipla da outra, você já sabe de cara que esse sistema ele é possível de resolver, sim, mas ele é indeterminado. A gente não consegue achar somente uma solução
esse tipo de caso, para esse tipo de situação. E aí ele vai ter infinitas soluções, ou seja, ele vai ser indeterminado. Vai ser um SPI. E aqui eu dei alguns exemplos, ó, de soluções possíveis para esse cara, né, para esse sistema. Eu falei que pode ser 1 e 1, falei que pode ser 0 e 2, 2 e 0, 3 e menos 1. E aí você pode inventar mais um monte de outras soluções aqui. Claro, tem que se atentar que tem que valer, né, as duas equações, o resultado, né. Eu fiz aqui, ó, 1 para 1, ó. 1 mais 1 é 2. 1 vezes 2 é 2, mais 2 vezes 1 vai dar 4, certo? Então, os resultados que eu tenho aqui tem que valer o meu sistema, né? Tudo bem? Então, tenta achar alguns outros aqui, só para brincar. E aí a gente tem o sistema impossível. Quando que ele vai ser impossível? Olha só. Quando eu tenho a mesma equação aqui, olha só. Note que eu tenho a mesma equação, só que eu tenho valores diferentes. Então, como que eu vou ter um x e um y, e quando somados dá 10, e eu vou ter o mesmo x e y somado a 20? Né? Não dá, isso aqui é um bug, isso aqui é errado. Né? Então, se eu tenho aqui 5 mais 5 dá 10. Mas é impossível 5 mais 5 dar 20. Então, isso é um exemplo de um sistema impossível, quando a gente tem equações iguais, só que o resultado a gente tem ele diferente. Tudo bem? Bom, gente, a sigla, né, que eu não falei, é SI, né, Sistema Impossível. E essa aqui, então, foi a nossa aula da primeira parte dos sistemas lineares, tá? Só vendo, então, quais são as 3 características de um sistema e como ele é formado. Aí, nas próximas aulas, a gente vai ver como se resolve esses sistemas, como a gente vai colocar ele na forma de matriz também. Tá bom? Então, gente, até a próxima aula. Bons estudos!